Mas amanhã já foi, trazendo os nossos builders da Web3, quem está fazendo negócios na Web3, quem está educando sobre o Web3. Adriana, tudo bem? Oi, Ana, tudo bom? Oi, Tim. Oi, oi. Gente, o Tim está conosco. Eu estou super feliz com esse encontro. O Tim Balabushi, já figurinha aí carimbada, conhecida de Web3. Obrigada por ter vindo, Tim. Que isso, prazer é meu, eu que agradeço o convite. Sempre estou disposto aí e feliz de falar sobre Web3, sobre NFTs e afins. Para mim é um prazer. É verdade. Eu mesma sou uma seguidora aí do Tim, aprendo todos os dias com ele, e hoje ele vai falar especificamente de um projeto. Mas, Tim, antes da gente começar esse bate-papo, deixa eu te apresentar aqui para as pessoas. Gente, Tim Balabushi é um Web3 builder e um UX designer. Ele é fundador do PFP Supply Co., colaborador na Balancer, membro Gênesis da Bankless Brasil, olha aí a Bankless sempre presente, e curador na Forefront DAO. Ele tem mais de 10 anos de experiência em User Experience Design, trabalhou em empresas como o BCG, que é o Boston Consulting Group, e Spruce Biosciences, contribuindo, olha, currículo longo, eu já começo a engasgar no início, contribuindo com todo o processo de desenvolvimento de produtos para diferentes plataformas e dispositivos. Além disso, o Tim faz parte do time Gênesis da Bankless Brasil, como a gente falou, e criou a coleção de NFTs PFP Supply Co., que reverte 100% dos seus ganhos para as causas sociais e também cria conteúdo educativo relacionado a criptomoedas, blockchain e Web3. E eu vou puxar aqui uma coisa que eu encontrei no LinkedIn dele que eu achei linda. O tinha um UX que decidiu simplificar a jornada de novas pessoas no ecossistema Web3 com o seu projeto PFP Supply Co. Tim, a primeira pergunta que a gente faz para todo mundo, a mais importante antes de entrar nesse case é: quando que a Web3 aconteceu na sua vida? Como que surgiu essa palavra? Como que você entrou nesse mundo? Eu tô na Web3 antes dela chamar Web3, na verdade. Antes do Gavin Wood dar esse nome para esse contexto novo que a gente está vivendo. Mas eu entrei por causa do trabalho, inclusive é por isso que eu sempre cito algumas empresas que eu trabalhei, porque foi por causa de algumas delas que eu tive exposição à blockchain. Então, teve uma empresa que eu trabalhei que eles estavam explorando a possibilidade de usar blockchain para investimentos e estava bem no início do Bitcoin, Ethereum estava começando a ganhar tração e eles estavam interessados nisso. E aí o time de tecnês da empresa foi estudar para apresentar para o board de diretores a percepção do time sobre essa tecnologia. E aí, na época, acho que a gente estava em uns 12, eu acho, por aí. E aí somente uns dois que viram potencial na tecnologia. O resto do pessoal falou que era a hype, que já tinha passado, que o Bitcoin já tinha ido. Isso estou falando de 2015. E aí eu lembro que a empresa não, assim, ficou no radar. Eu acho que hoje eles estão envolvidos com isso, mas na época eles deram um passo para trás. E aí foi aí que eu comecei. Comecei a entender o propósito, né, o conceito por trás do Bitcoin, entendendo muito além da parte especulativa e de esperar a valorização do ativo. E daí encontrei Ethereum e acho que para mim a chave virou quando eu encontrei Ethereum, principalmente a questão dos contratos inteligentes. Você entende o potencial de tudo isso, o que estava sendo construído. Eu peguei bem o início da Genesis DAO, a DDAO, que o pessoal conhece, primeira DAO, pelo menos que a gente tem registro na Ethereum. E foi uma experiência muito interessante. E dali para frente foi, assim, cair na toca do coelho, né? Não saí mais. Ai, que legal. A gente sempre fala, eu e a Ana aqui, que as pessoas que têm o primeiro contato com a Web3 e que se apaixonam, elas acabam mergulhando, assim, porque é muita coisa para aprender, né? É um mundo totalmente novo e normalmente as pessoas acabam se apaixonando. Eu gostaria de te perguntar, Tim, o que que é um PFP? Vamos lá, então PFP é a abreviação de Profile Picture, e é um termo já utilizado há bastante tempo, bem antes da Web3, a parte do pessoal de gamers. Então, quando você troca sua foto de perfil pessoal, em vez de usar uma foto sua, você usa
em algum personagem, alguma coisa desse tipo, é o que eles chamam de PFPs. Inclusive, tem toda uma gamificação por trás disso. E quando os NFTs começaram, e aí eu vou pegar lá em 2016 para 2017, algumas coleções foram criadas, não foi criada inclusive com esse propósito de você usar como foto de perfil, mas as pessoas começaram a utilizar dessa maneira. Talvez a primeira mais que ganhou referência nesse sentido foi os CryptoPunks. Uma das primeiras coleções de NFTs aí que popularizou muito rapidamente justamente por causa desse motivo, porque eles tinham rosto, né? Então eram personificações ali, mesmo que seja pixelado, e as pessoas começaram a utilizar aquilo como foto de perfil. E ali eu diria que começou essa cultura de usar PFPs dentro dos NFTs, dentro desse contexto de Web3, dentro desse mundo de NFTs. Por mais que lá em 2016, para 2017 o termo Web3 nem fosse tão utilizado ainda, na verdade nem era conhecido, esse conceito de usar NFTs como PFPs começou a ganhar tração. E aí tiveram várias outras coleções surgindo depois disso, até coleções que não surgiram com esse objetivo. Um exemplo é os CryptoKitties, que eram aqueles gatinhos lá do 2017, que quando lançaram até congestionou a rede e tudo. Foram utilizados muito como PFPs. Então, as coleções famosas que nós temos hoje, como Bored Apes, que o pessoal gosta tanto de usar como exemplo, e virou notícia por causa do Neymar, comprou e outros famosos compraram, são PFPs que, em tese, representam aquela pessoa nas redes sociais e na Web3. Nossa, é verdade. Você falou agora dos CryptoKitties. Eu cheguei a participar de uma dessas conversas de NFTs de uma pessoa que tinha um CryptoKitty e vendeu super baratinho no marketplace, não estava esperando que fosse explodir. Ele guarda ainda ali a cópia, o print, depois a gente pode falar um pouquinho, né, o que é você ser dono efetivamente do PFP, daquela imagem, vamos chamar assim, e o que significa você ser proprietário dela. Mas ele disse que depois de um tempo ele parou de acompanhar a repercussão especificamente do CryptoKitties que ele tinha, porque doeu muito na alma, né? Então ficou mais como uma memorabilia triste de uma especulação que ele deixou passar, e não porque ele não acreditava nos NFTs, é porque ele não tinha ideia que aquela coleção podia ser tão memorável e tão importante. E, Tim, já que a gente está falando do PFP, eu quero entrar especificamente no teu projeto, né? Como que surge a tua ideia de fazer uma coleção de PFPs? Por que que você criou essa coleção e como que ela reverberou? Inclusive, foi por isso que a gente te conheceu dentro da Bankless, por assim dizer. Foi uma conversa, acho que inclusive com o Evan e com o Vitor Cabral, que disseram, nossa, vocês conhecem a coleção PFPs? Eu vi que todo mundo usava o PFP Supply Co., né? E eu queria que você contasse um pouquinho como surgiu essa ideia do projeto, você que fez as artes, o que tem por trás? Conta tudo. Bom, vamos lá. Inclusive tem uma boa relação com o Bankless também. Bom, eu comecei a criar conteúdo para simplificando coisas na Web3, né? Então, os termos são muito complexos, então quem está ouvindo aí já ouviu NFT. O que que é NFT, sabe? O que que é carteira? O que que é chave privada? É cheio de termos novos e conceitos difíceis para as pessoas entenderem. E tem muitos artistas chegando agora aqui na Web3 e querendo produzir artes, querendo produzir o seu ganha-pão, eu vou chamar assim, dentro da Web3. E a melhor maneira de eles fazerem isso é através dos NFTs. E eu recebia muitas perguntas desse pessoal, e aí, sabe quando você nota que a pessoa ela não entendeu o conceito pela pergunta que ela faz? Porque mesmo que você responda aquela pergunta, tem diversos outros conceitos atrás daquilo lá que ela não entendeu. Então aquela pergunta, na verdade, está muito na frente, e aí para você responder ela, você teria que voltar muitos degraus ali até explicar todos os conceitos para a pessoa. Eu não sei se isso está fazendo muito sentido, mas isso vai chegar no PFP. Algumas dessas perguntas eram como que funcionam coleções generativas. Então o pessoal olhava, por exemplo, os Bored Apes, né? Tem 10 mil unidades. Então o artista foi lá e desenhou uma por uma. E as perguntas iam meio nesse sentido, né? E aí você tem que explicar para a pessoa o que é uma arte generativa. E aí eu comecei a responder o pessoal no Instagram, eu falei, cara, não vou fazer isso, é muita coisa. Falei, vou fazer um vídeo de ponta a ponta explicando o que é arte generativa e como que funciona. Então daí que veio a ideia, eu falei, vou fazer um vídeo tutorial ensinando a criar uma coleção de NFTs de 10 mil unidades, como que funciona o conceito e tudo mais. E aí eu comecei a fazer os desenhos são todos feitos por mim mesmo,
E aí eu fiquei meio sem ideias. Eu falei, cara, vou abrir pro pessoal dar ideias, né? Então, se eles quiserem receber um NFT desse, eles me dão ideias e eu faço um drop no dia que eu lançar a coleção. Cada um que deu ideia recebe um NFT também. E aí eu abri no Instagram, no YouTube, no Twitter, também recebi muita ideia legal, assim, que eu nem tinha pensado, nunca ia passar pela minha cabeça. Então, os traits, ou seja, os traços dos desenhos que nós temos hoje no PFP, a maioria são ideias de quem me segue. Não são minhas, a maioria é do pessoal da comunidade ali. E aí, tá, eu comecei a fazer, eu fiquei, acho que umas 2 semanas fazendo os desenhos todos, e gravei o vídeo explicando como que cria uma coleção, o que que é arte generativa, que não é uma arte onde você vai desenhar cada arte por si só, é combinado por um software que lá combina diferentes elementos aleatoriamente ou semi-aleatoriamente. E arte generativa é um conceito super antigo, então eu falo tudo isso disso no vídeo. Explico os conceitos, de onde que veio, como que funciona, dou a parte prática de como que faz isso. E no fim do vídeo eu envio para as pessoas que deram ideias um NFT da coleção e também fiz um drop para o pessoal do Bankless, né? Então, na época ainda eu estava ativo no Bankless, então todos os membros que tinham um NFT de membro, enviei um NFT para eles também. E lancei a coleção. Não tinha ideia de criar comunidade, não tinha ideia de fazer dinheiro, não tinha ideia de nada. Eu quis fazer realmente para mostrar para o pessoal como que funciona o conceito por trás disso. Então, quando alguém viesse me perguntar algo muito fora da casinha, eu falava, assiste esse vídeo aqui, depois a gente conversa. Era mais ou menos essa ideia. E aí algo interessante começou a acontecer. O pessoal começou a utilizar de PFP. Muitas comunidades diferentes, assim. Então, eu entrava em comunidades que eu nunca tinha feito parte e tinha um ou outro lá do PFP Supply Co., que é o nome que eu dei para a coleção. Inclusive, o nome é justamente isso, né? É um suprimento de PFPs, de NFTs. Porque eu coloquei um preço relativamente baixo, assim, que era só para evitar bot de não sair mintando de monte, e que qualquer pessoa pudesse ir lá e pegar um e ter a experiência de ver como que funciona a compra e venda de NFTs. E aí o pessoal começou a utilizar de foto, teve gente entrando em contato comigo porque queria dar de presente, porque achou um parecido com a namorada e o cara queria dar um para ela. Eles começaram a trocar entre eles no Twitter, em comunidades no Discord, eles começaram a conversar. E aí, meio que naturalmente começou a surgir a necessidade de ter um ponto para esse pessoal fazer essas trocas, para eles se encontrarem, sabe? E aí, um amigo, inclusive do Bankless, o Gus, ele se dispôs a criar o Discord, então ele criou o Discord, organizou tudo. Também tem a Dani, que trabalha. Dani, ela qual que é a palavra? Ela tá na advocate da Chainlink e ela cuidou das redes sociais, ela arrumou várias coisas, organizou um monte. Então, essas duas pessoas, eu diria que elas foram bem base para o início do que a gente tem hoje, assim, porque elas compraram a ideia e levaram para frente. E temos o Discord hoje, onde o pessoal se encontra, faz as trocas, tudo lá. E só que aí, outro ponto que começou a acontecer também conforme os mints, ou seja, conforme as pessoas foram comprando esses NFTs, mesmo que fosse um valor baixo que estava ali na carteira, mesmo que fosse um valor baixo o valor da compra, que eram 10 Matics na época, acho que isso dá, sei lá, na época era 30, 40 reais, começou a virar um valor considerável na carteira. E aí a ideia foi pegar esse valor e, já que nós temos uma comunidade aqui, deixar a comunidade decidir para onde a gente vai doar esse valor. Então, por mais que a comunidade decida as coisas, algumas coisas é legal você dar a direção para onde toda aquela energia vai ser focada, né? Então, a gente decidiu doar para projetos sociais. Então, a gente falou à comunidade, escolham o projeto social, eles mesmos trouxeram, eles mesmos votaram, e aí no dia da doação a gente ensina a pessoa, a comunidade não, desculpa, a ONG, a como utilizar carteiras, a como receber doações em cripto, e aí a gente faz a doação para aquele projeto social. Até o momento, acho que já foram em 5, 6 projetos sociais. A média de doação que a gente está dando mensal vai mais ou menos R$ 5.000. E teve escola comunitária, teve projeto que resgata animais de rua, teve pessoas que trabalham com comunidades carentes, crianças em estado de risco, várias coisas desse tipo. Então, e o próximo mês agora, provavelmente a gente vai doar para uma ONG fora do país, que vai ser a nossa primeira doação internacional. Então, tem muita coisa legal acontecendo. Eu tentando super resumir aqui.
A Ana já tinha me falado do projeto, e ela falou que era incrível. E realmente eu estou apaixonada pelo projeto, eu vou adquirir também o meu. Acabei de entrar aqui no site e ver certinho todas as informações. E uma coisa que me chamou a atenção foi quais são os benefícios que você ganha ao adquirir, né, o NFT? Nenhum. E nenhum de novo, nenhum. Não vou te garantir nenhum benefício. Eu achei isso muito legal. Adriana, posso fazer um comentário em cima disso que você está falando? Porque Sim, sim. o motivo de a gente ter ido para essa parte de doação foi porque quando lancei a coleção, teve muita gente especulando. Então, teve gente comprando, falando, ah, beleza, isso aqui vai valorizar porque é projeto brasileiro. Quando a gente lançou, não tinha tantos projetos de NFTs brasileiros. Agora tem vários, inclusive vários projetos brasileiros usam o PFP de referência e o vídeo que eu fiz para criar as coleções. Isso é algo bem legal. Mas tinha gente mandando mensagem especulando, realmente especulando a valorização do negócio. Eu me recuso a ir nessa direção, sabe? E aí a ideia foi justamente essa, mostrar que as coleções de NFTs, elas podem ter outra finalidade que não especulação financeira. Tipo, como que a gente pode usar essa tecnologia? Então, dá para o pessoal votar usando NFT? Dá. Vamos fazer a votação. Dá para a gente criar um grupo restrito, onde essas pessoas que vão fazer ali se organizar entre si? Dá. A gente fez isso. Dá para usar os NFTs para ajudar outras pessoas? Então, vamos fazer isso também. Então, a gente usou a tecnologia justamente para mostrar para esse pessoal que vinha para especular que tinha outras opções. Então, inclusive, tem pessoas, tem CryptoPunk interessado, inclusive, na coleção, justamente por causa disso. Os caras falaram, mano, vou comprar porque eu não tô comprando mais por especulação, não tô comprando esperando a valorização disso. Tô comprando porque eu sei que isso pode colaborar com outras pessoas. E aí, recente me fizeram essa pergunta, qual que é o benefício que eu compro se eu comprar qual que é o benefício que eu ganho se eu comprar um PFP? Aí eu falei, nesse caso, o benefício que você vai ter é ajudar outra pessoa. Ponto. Não tem o que você vai conseguir. Obviamente, a gente tem uma comunidade com pessoas que se colaboram entre si, que ajudam entre si, e é bem legal você ver isso acontecendo, mas esse não é o foco principal. O foco principal é um pouco maior que isso. E aí eu bato no ponto de que quando a gente cria comunidades, principalmente quando a gente pensa em Web3 aqui, onde a gente foca em descentralização, não ter uma liderança centralizada, que é ela que vai tomar as decisões, você dilui isso entre a comunidade o máximo possível. Quando você entra em um ambiente desse, você não entra na ideia de o que eu vou ganhar, mas é o que eu posso contribuir. Então, quando alguém entra no PFP Supply Co, essa já é a direção que a gente dá, pelo menos. E se as outras comunidades, eu diria, mesmo as que focam em retornos financeiros, seja por parte de DeFi, seja por parte de colecionáveis, tivessem um pouquinho mais dessa mentalidade de colaboração da comunidade e menos do que eu vou tirar daqui, seria um pouco mais saudável o ecossistema do Web3. Inclusive, as comunidades que seguem esse princípio, a gente tem algumas, inclusive grandes, que vão nessa direção, tem, eu diria, eu nem diria só comunidade mais ativa, mas realmente mais interações mais saudáveis. E mais poderosos, assim, né? A própria Bankless é uma comunidade que se posiciona dessa forma e você vê o nível de engajamento das pessoas que estão ali por um propósito, né, maior. Uhum. Eu e a Ana, quando a gente entrou na Web3 há uns anos atrás, a gente foi nessa intenção, Tim. A gente começou a procurar tudo que era possível fazer na Web3. Então, vamos comprar esse PFP, vamos comprar esse NFT, como que cria o NFT? E a gente foi explorando um pouquinho como funcionava. A gente se colocou em várias comunidades, várias DAOs, a gente comprou token de governança, enfim, a gente foi fazendo para experimentar e aprender, porque isso tudo era muito legal, é muito legal, né? E, nossa, essa ideia de vocês pegarem esse dinheiro e transferir para instituições enfim, ambientais, sociais, etc., partiu da comunidade, partiu de um desejo seu, como que foi? A princípio foi meu justamente por causa desses questionamentos que eu comecei a receber. Foram dois pontos diferentes. Uma foi essa questão
da especulação das pessoas em cima de uma coleção que foi lançada única e exclusivamente com um objetivo educacional. E aí o pessoal vinha especular em cima disso, para mim foi um tanto ofensivo. Falei, cara, tipo, tá tudo lá, né? Os motivos da criação, como foi criado, por que foi criado. E aí, tipo, a galera vai vir especular e cobrar em cima de mim. Bah, cara. E aí outra, quando realmente começou a ter um valor, eu acho que na época chegou a ter, logo no primeiro mês, eu não lembro, mas convertendo em reais era tipo 6, 7 mil reais. Aí eu falei, não faz sentido eu pegar esse dinheiro, sabe? Não faz sentido eu usar isso para, sei lá, para o canal, mesmo que fosse outra coisa do tipo. Porque eles já estavam interagindo entre eles. E eu tenho receio com algumas. Como é que eu vou explicar isso? Tem que tomar cuidado com as partes. Mas a parte do tesouro de DAOs, a parte do tesouro de comunidades, ela tem que ser muito bem elaborada antes de você tocar um projeto desse. Então, seja a parte de tokenomics, seja a manutenção do tesouro, seja quem vão ser as pessoas responsáveis por isso. Estou falando isso porque eu venho desse background de DAOs. E as DAOs que eu participei, elas têm um tesouro muito maior do que qualquer outra coisa. Só que mesmo que numa proporção menor, ainda assim teria que ter uma responsabilidade a maneira que isso fosse utilizado pelas pessoas. Então, a melhor maneira, mais saudável que eu me encontrei de utilizar esse ativo é deixar que, primeiro, eles decidissem e que esse dinheiro fosse revertido 100% para uma causa social e não tivesse chance de, ou reduzisse pelo menos a chance de ter algum problema eu não vou nem só dizer de questão de segurança, mas de honestidade de como esse dinheiro vai ser utilizado. E tanto que nas primeiras 2, 3 doações que a gente fez, a gente não tinha padrão para doação. E eu falei para eles, ó, como as doações aqui acontecem para projetos sociais que precisam desse dinheiro logo, eu prefiro que a gente escolha rápido, doe rápido e erre por esse motivo do que errar por não ter feito. Então, a gente errou algumas vezes, assim, na questão do processo, não para quais ONGs doar, mas como dava para ter sido mais fácil, algumas coisas e tudo mais. Mas a gente aprendeu muito rápido. Então, nesses últimos meses, a gente já tem protocolo para fazer doação, tem 2, 3 advogados que estão ajudando a gente na parte de estruturação. Então, muita coisa está acontecendo muito rápido, eu acho que por causa disso. Então, no fim, eu não sei se eu estou respondendo a pergunta, se eu estou me prolongando demais, mas a ideia é a princípio fui eu que trouxe a ideia, mas ela foi potencializada pela comunidade, pela maneira que está se organizando e pelas coisas que estão acontecendo. Então, a gente doou em parceria com a Niftify, há uns 3, 4 meses atrás, partiu da comunidade. A gente vai fazer uma doação internacional agora, partiu da comunidade. Eles que estão indo atrás da ONG, eles que estão fazendo as reuniões. Então, é por isso que eu falo às vezes, né, de você dar uma direção e deixar que a comunidade toque aquilo, sabe? Que eles realmente tomem posse daquilo ali, porque eles realmente fazem parte. Tipo, não é uma coisa minha nem nada, né? Até quando o pessoal pergunta, você criou a comunidade? Eu falo, não, eu criei a coleção. Mas a comunidade, ela surgiu, ela brotou, assim, eu não fui responsável por ela, sabe? A gente vai falar bastante de comunidade, mas, Tim, a partir desse propósito todo, né, das preocupações que você teve, a gente percebe uma resistência das pessoas, sempre que a gente menciona alguma coisa relacionada ao mundo cripto, NFT e tudo mais, porque certamente a bolha estourou aí com os próprios Bored Apes, né? Que essa comunidade é muito exclusiva, né? Ela já nasce com essa proposta de comunidade exclusiva. E eu queria até te perguntar, eu deixo bem claro, assim, eu estou sempre aberta a mudar de opinião. Eu não tenho problema com quem especula ou compra arte só pela arte. Eu também acho positivo as pessoas terem arte digital e está tudo bem com isso. Mas eu queria perguntar, assim, sua opinião, se o case dos Bored Apes ou outro também que você queira relembrar está distanciando esse conceito de comunidade, impacto in real life também das coisas, da noção de NFTs, ou você acha que não, é válido? Deixa essas pessoas virem e perceberem a partir de outras propostas, outras coleções, a relevância que tem as pessoas se identificarem com uma comunidade, investirem em projetos que acreditam. E você pode também dizer, Ana, já mudei de opinião, já pensei assim, mas o que você acha? Eu tenho opiniões que realmente mudam, assim. É aquele negócio, né, de você mudar de opinião à luz de novos argumentos, novos fatos e tudo mais.
Mas talvez o que eu penso agora, e isso, obviamente, eu estou retirando toda a polêmica por trás da coleção que surgiu há pouco tempo atrás, né? Eu não acho que é algo bom nem ruim, só é uma coisa. E aí a gente tem que lidar com isso. Tem os pontos negativos e positivos, em todo no geral, eu diria. E agora a gente tem que aprender a lidar com esses pontos. Eu diria que trouxe alguns desafios e talvez agora nós nos colocamos nessa posição de eu pensando no PFP Supply.co, criando conteúdo e também em outras DAOs, e aí eu incluo o Bankless nisso também, que é mostrar para as pessoas justamente a parte mais de tecnologia do que nós temos atualmente, a parte de utilidade disso, tirando um pouco da especulação. Por que eu estou focando nisso? Os Bored Apes já estão fazendo isso. Eles já estão mostrando para as pessoas que os NFTs podem ser utilizados para especulação. Esse é o fio condutor do que está sendo os Bored Apes quando a gente olha para adesão em massa. Não tem um outro argumento que não, olha só como eles são úteis, eles estão te dando acesso a festas e comida. A população em geral não está vendo isso. A população em geral está vendo quantos dígitos foram pagos por esse desenho aqui, por esse famoso tal. Então, tem um lado bom e positivo. Então, o pessoal está conhecendo NFTs, está descobrindo esses novos conceitos e agora cabe a nós mostrar que pode ir muito mais além do que isso. Eu não sou muito fã da coleção em si. Acho que a maneira que é tocado eu tenho que tomar muito cuidado para fazer. Eu acho que a Olha, maneira que é Tim, tocado. aqui é a prova de censura, vai A prova de tranquilo. censura. Não, tá tranquilo, pode. E assim, pode dar a sua opinião o mais sincera possível. Daqui a algum tempo a gente pode revisitar esse bate-papo com toda certeza, viu? Então, eu acho que a maneira que é tocado pelos criadores, eu não vejo que é a melhor maneira possível de você tocar uma coleção desse tamanho, desse porte. Isso é uma opinião bem, bem pessoal. Principalmente com as responsabilidades que eles têm, dado que eles são quem estão à frente, eles estão sendo a fachada do que a gente está chamando de Web3 em muitos aspectos. E por causa disso, em alguns momentos, eu preferia que não fosse. E principalmente depois da compra que eles fizeram dos CryptoPunks, eu fiquei bem preocupado com isso e ainda assim não vejo como algo positivo, meio monopolizando a coisa toda. E aí eu prefiro outras coleções, às vezes, que tem menos TVL, menos valor investido ali, mas que às vezes fazem um trabalho muito mais inclusivo, saudável, quando a gente pensa em Web3. Sim, eu fiquei pensando aqui. Já existe, e sempre existiu pessoas que doam seus dinheiros para instituições, né, de caridade. E sempre existiu pessoas que se reúnem para fazer ações em prol das outras pessoas, né? Agora, com esse novo modelo que está sendo criado, a gente já viu também outros NFTs e comunidades que estão a favor ou estão atuando, né, com foco em ajudar pessoas. Eu estou achando esse movimento muito legal. E também o outro que a gente estava, Não é a só outra para mim que pessoa que a travou, gente... né? Oi? Volta. É porque você deu uma travada na hora que você foi perguntar alguma coisa, eu fiquei olhando para o Tim e falei, não sei se o dele está rodando, o meu E travou. agora eu voltei? Você Tá. voltou, a gente estava fazendo aqui só a egípcia mesmo, segurando aqui, porque aí o Tim falou, travou, não foi só para mim, né? E eu falei, não. Dri, desculpa, estava falando que já existem esses, estava falando desses projetos e tudo Que mais já de existe impacto. hoje na Web 2, né? E na Web 3 eu acho que esse processo se torna mais transparente, mais fácil, mais rápido, mais governanto, que tenha mais processo de governança em volta, né? Que você pode controlar melhor. E
E é um movimento que está crescendo, né? O que você acha? O que você vê desse mercado? Porque a gente já entrevistou algumas pessoas que falam sobre isso e a gente está super interessado, eu e a Ana, a gente está trabalhando com SG também, então a gente está de olho nesse mercado e a gente queria saber a sua opinião. É, várias coisas que você falou, algumas são inclusive desafios para a gente, porque não tem um. Quando a gente fala de projetos sociais que focam em doação e tudo mais, já tem todo um playbook que você pode seguir é, em vários aspectos, inclusive da parte legal da coisa. Já está pronto, é só querer. No caso de Web3, tem diversos gaps ainda que precisam ser preenchidos. Inclusive, esses são os desafios que a gente está tendo agora. Então, por exemplo, para fazer uma doação internacional, é muito mais fácil do que você fazer uma doação que fosse em real. Você vai ter que fazer essa conversão, mudar. Mas a tecnologia em si, ela simplifica esse processo. Mas como que fica a parte legal disso? Como que fica a parte burocrática disso após a doação, né? Tem vários aspectos assim que nós estamos aprendendo no decorrer conforme a carruagem vai andando, que as melancias vão se organizando, vão se arrumando, né? O pessoal do legal lá que tá tocando essa parte. Mas confesso que em alguns momentos é um desafio. E talvez um desafio bem interessante também é o fato de fazer o onboarding desses projetos sociais nesse mundo de Web3. Alguns projetos que a gente pegou já tinha uma pessoa ou outra que conhecia. Então ficou muito mais fácil. A pessoa já tinha conta na corretora, sabia como criar uma conta PJ para aquela corretora, e aí ajudou bastante. Mas quando a gente pega um projeto social que não entende absolutamente nada, é um processo, é um aprendizado, inclusive, para quem está ensinando, sabe? A ensinar alguém realmente que está descobrindo esse mundo agora. E apresentar para essa pessoa que existe essa possibilidade dela também arrecadar doações por meio de criptoativos. Que mais? Eu acho que ainda faltam ferramentas para essas pessoas, sabe? Por enquanto, a nossa ponte são as corretoras. Então, algumas corretoras, inclusive, a gente tem tá começando parceria com algumas corretoras justamente para facilitar o processo dessas pessoas, desses projetos sociais, de criar conta PJ e tudo mais nas corretoras para poder receber essas doações, mas ainda é um desafio. E na questão de transparência também é algo bem legal, porque tá tudo lá, o tesouro da DAO, né? Que a gente está nesse processo de migração para DAO, mas o tesouro tá lá para qualquer pessoa ver. Qualquer pessoa pode ver todas as transações que aconteceram. Então, a nível de auditoria da parte do PFP Supply Co, qualquer pessoa pode fazer a qualquer hora. Então, quem quiser ficar com alguma dúvida sobre para onde foi, para onde veio, tá tudo lá, completamente transparente. E, inclusive, no dia que a gente faz a doação, a gente faz com vídeo, a gente mostra as transações, a gente manda o hash das transações. Alguns projetos sociais, eles fazem questão de mandar para a gente como que esse dinheiro foi gasto. Inclusive, teve uma doação que a gente fez que não foi para um projeto social, foi para uma pessoa física, mas que ela estava, eu acho que era em Santa Catarina, que teve uma enchente ano passado. E aí a gente fez em parceria com outra coleção de NFTs aqui no Brasil, e a gente fez uma doação para eles. Eu acho que foi a maior doação que a gente fez. E aí ele mandou para a gente todos os gastos totalmente detalhado, como que foi utilizado, tudo mais. Então, compra de fogão para não sei quem, compra de alimento para família tal. E tudo isso, eu diria, aconteceu da maneira mais transparente, natural, sem burocracia, porque até o momento a gente não tinha, mas e para qualquer pessoa acompanhar. Então, qualquer pessoa que tem alguma dúvida sobre como essas doações foram feitas, é só entrar no nosso Discord lá, é só ver o endereço da carteira e ver como todas as coisas aconteceram. Então, eu diria que essa tecnologia ela veio para trazer mais essa parte de transparência, de simplificação, de redução de burocracia, mas ainda tem esses gaps ainda que a gente precisa preencher, principalmente porque tem muita coisa ainda que está nebulosa quando a gente fala da parte legal, de declaração e desse tipo de coisa. Tim, é impressionante, né? A gente sabe que as próprias DAOs, né, essas comunidades autônomas descentralizadas, elas ainda estão passando por muitas transformações, tem um pessoal todo de jurídico dedicado a entender essa governança. E eu fico pensando como a forma com que a gente hoje já conhece algumas DAOs representam um impacto no que é o futuro do trabalho
e como essa governança e transparência poderia ser, né? Deveria ser, mas um grande poderia ser, a forma com que as empresas hoje atuam, né? Quantos casos de fraudes, inconsistências, né? E o impacto disso. Então, eu olho muito para as governanças da DAOs e fico pensando, nossa, tá tudo transparente, né? Agora, a grande pergunta é, quem quer ser transparente? A Web3, ela quer transparência, ela busca transparência, tem seus gaps, tem a dificuldade aí de alguns maus atores tentando se apropriar, né, do que é o Web3. Olha, nós somos uma exchange cripto, olha, nós somos um metaverso, e a gente sabe que há maus atores. Depois eu adoraria até entrar um pouquinho mais nessa questão de governança, que com você eu sei que todo o assunto a gente vai entrar num buraco de minhoca. Eu queria ressaltar um pouquinho, já que você estava falando de comunidade e transparência, né? A comunidade ela tem o poder de levantar, né, até essa mesma especulação do preço das coisas, como foi o caso dos Bored Apes, né? Já que já é uma. Eu não gosto de chamar de comunidade, tá? Eu vou deixar bem claro, porque eu fico vendo quem participa e por quê, né? Existe uma outra razão lá que a gente já vem questionando, mas eu queria perguntar para você desse papel de uma comunidade e principalmente que você elucidasse um pouquinho essas comunidades tokenizadas, né? O que significa fazer parte de uma comunidade tokenizada? O que significa ser o holder, né, de um token de votação? Se você puder falar um pouquinho dessa importância e relevância, para depois a gente falar o que a gente precisa verificar nas coleções de NFTs, mas aí também é polêmico, a gente fala depois. Boa. Eu acho que para falar disso é bom lembrar que esse conceito de comunidade que a gente tem agora, ele é relativamente novo nesse contexto e usando essa tecnologia. Então, certas definições que a gente usa hoje, há 2, 3 anos atrás, já não seriam utilizadas, e daqui 2, 3 anos pode ser que algumas coisas mudem. Inclusive, nesse próprio contexto de DAO, né? Quando a gente falava de DAO, quando a gente falou de DAO em 2016, criação do DDAO, a descrição de DAO dada pelo Vitalik no white paper da Ethereum é totalmente diferente do que a gente tem hoje. Assim, a gente está falando antes de código, onde você era representado por uma carteira e ponto. Não tem reunião no Discord, não tem POAP, não tem community call, não tem... Era código rodando ali, e você interagia com um contrato inteligente que executava ali suas ações baseadas na sua interação. Essa era a definição de DAO. E aí, alguns anos depois, a gente teve ali o conceito retomado, né? Depois a gente teve muito prolongando demais o papo, vocês podem me falar, tá? Porque se deixar eu fico falando. Tim, só vai virar uma masterclass. Eu vou até já É. partir aqui os vídeos para a gente já ir falando tudo. Você fica à vontade. Se depender de mim, isso aqui vira uma enciclopédia, uma playlist própria lá no nosso YouTube. Então, fica tranquilo. Só peço autorização depois. Tranquilo. Então vamos embora. A gente teve essa DAO, a primeira DAO que foi hackeada, então representou um impacto muito grande para a Ethereum como um todo, assim. Não vou entrar nos detalhes, mas dividiu a comunidade em duas. Hoje, a comunidade que a gente tem hoje é diferente do que a gente tinha lá em 2016, por causa desse hack. Alguns anos depois, lá para 2018, mais ou menos, a gente teve o que a gente chamou de DeFi Summer. Então, os protocolos de DeFi começaram a surgir e trouxeram de novo esse conceito de DAO, porque eles tinham os tokens deles e distribuíram para quem interagia com o projeto, e as pessoas que interagiram com o projeto poderiam votar nas decisões, participar das decisões daquele protocolo, usando exatamente esse conceito de DAO. E dali para frente, esse conceito começou a ganhar atração e começou a se expandir para muito mais do que somente protocolos de DeFi. Coleções de NFTs começaram a utilizar esse conceito de DAO, e aí começou eu diria, a florescer mais esse conceito de comunidade, saindo um pouco mais dessa pegada técnica de DAO, que são as organizações autônomas descentralizadas, a gente partiu para essa comunidade. Então você começou a surgir, eu diria, em grande parte, muito organicamente. E atualmente, para você fazer parte de uma comunidade, seja de um protocolo DeFi, seja de uma comunidade de NFT, muitas delas nem necessariamente você precisa ter o NFT da coleção. Uma coleção bem famosa é o Azuki. Acho que agora eles estão lá em quinta maior coleção em movimentação de Ether atualmente. E qualquer pessoa pode entrar lá no Discord, conhecer as pessoas, interagir, participar das conversas, participar das causas e tudo mais.
Ou seja, você já está, em tese, participando da comunidade sem necessariamente precisar ter um ativo que te represente ali. Bandeirinha, É, assim, uma bandeirinha ali, e botou um detalhe ainda de Brasil, já que vocês são a Bankless Brasil. Que máximo, é olha, isso. eu não sabia, desculpa, Tim, não sabia É. desse detalhe, cara. Que máximo. Tem muita coisa ali. É. Mas é um NFT que você compra justamente para poder fazer parte de algumas votações, ter acesso a uma coisa ou outra diferente ali. Mas, no geral, o Bankless também é um bom exemplo para isso. Você não precisa ter o token para fazer parte da comunidade. Você pode entrar lá diretamente e, eu diria, muito organicamente, descobrir onde você pode contribuir ali. E aí os próximos passos seriam você comprar o token, você vai receber o Bank, que é o token que é utilizado pela DAO, pela DAO global. Mas para fazer parte das comunidades, eu diria, atualmente basta você querer encontrar alguém que tenha objetivos semelhantes. Bankless é um exemplo, então quero que o conhecimento de Web3, de DeFi, seja difundido de maneira mais acessível no Brasil. Bankless é o caminho. Ah, você quer fazer parte de uma comunidade que faz doações, que é ativa e quer contribuir com outras pessoas? PFP é um caminho. E tem diversas outras comunidades no Brasil que tem objetivos muito claros assim, e sem muito esforço você consegue encontrar elas. Inclusive, eu acho que vocês podem falar muito bem disso também. E é isso. E aí, eu diria um próximo passo é você. Eu diria que naturalmente você vai descobrindo, tem que ter um NFT aqui, então, para eu ter acesso a certas pessoas, a certas votações, a de fato poder ter um peso aqui na votação de escolha de alguma coisa ou de alguma decisão que seja mais relevante, eu diria que esse seria um próximo passo. Mas, em geral, na Web3, você quer, você participa das comunidades. Nesse conceito atual que nós temos. É engraçado que para que a gente pudesse entrar nas comunidades e participar, a gente leu muito, eu e a Ana. A gente cavocou muito, a gente foi dia a dia descobrindo, tipo, tem um negócio chamado Bankless. Que é isso? Ah, tá, já entendi que é isso. Tá, agora tem a IVE, a gente faz parte da IVE. A gente descobriu no LinkedIn, do nada, porque a gente estava seguindo uma outra pessoa, que era a Gabi Radiante, que não sei o quê. Meio que a gente foi se engendrando e se colocando nesse mundo. E hoje eu brinco que o nosso LinkedIn é uma bolha total, a gente só vê o Web3. Eu e a Ana, a gente entra no LinkedIn e só tá Web3, Web3, Web3. Mas, para pessoas de Web2, é que eu já nem consigo mais sair da Web3 nesse momento e apagar tudo e ver como seria. Eu acho que está muito longe das pessoas de Web2 ainda. As pessoas nem sabem nada do que a gente está falando aqui. As pessoas, né, do dia a dia, assim, que não pararam com o propósito de entender o que é isso. Por exemplo, você na sua empresa, você foi apresentado a blockchain. E alguém te apresentou e você foi tentando entender um pouquinho mais e provavelmente você foi buscar na internet, você ativamente foi atrás disso. Eu acho que o onboarding para o Web3 está difícil ainda, mas cada vez menos difícil. E eu acho que a visão que nós temos aqui de dentro está muito embaralhada. A gente não consegue avaliar como uma pessoa de Web2 o quão difícil ou não difícil está entrar na Web3, porque a gente já sabe tudo, né? Ou quase tudo, então é muito mais fácil. Mas talvez a gente esteja com uma visão enviesada, né, de como está isso para o pessoal da Web2. E esse é um trabalho que eu e a Ana a gente faz todos os dias, que é tentar levar o Web3 para as pessoas. E cada vez menos resistência, eu acho, que a gente está encontrando, né, Ana? Cada vez mais as pessoas querem entender porque realmente esse modelo da Web3 é maravilhoso. Ele permite muitas coisas. A gente, das nossas experiências, né, Tim, e acho que você também consegue observar quando a gente fica no corpo a corpo, né, falando de Web3, que uma coisa é a gente gravar o podcast, né, que eu falo, olha, isso aqui é muito informativo, mas tem o outro papel formativo, né? E quando a gente começa a falar comunidade, propriedade, cadeias complexas, quando a gente começa a desenvolver o outro lado da Web3, as pessoas, puta, é isso que eu acredito e como que eu coloco isso em prática.
Eu acho que até em cima disso que a Adriana falou, já cabe uma pergunta que a gente se faz todos os dias. Talvez você seja a melhor pessoa para responder. A gente vai usar muita palavra Web3, embora eu acho que o sucesso da Web3 é a gente não falar Web3 e fazer outras coisas. Mas por que as pessoas vão vir para a Web3? Ou por que que ela já está acontecendo e vai acontecer mais? E por que que a gente está... né, eu pergunto que eu faço todos os dias, meu Deus, eu fico tanto tempo dedicada à temática e tantas outras pessoas. Por que que você está fazendo isso no final do dia, de evangelizar um pouco? Eu não gosto tanto dessa palavra, mas eu acho que ela acaba caindo bem. Por que evangelizar? Você acha que é um movimento inevitável mesmo e está tudo certo, ou tem algo a mais? O evangelizar em inglês funciona melhor, eu acho, né? Em português ele ainda tem uma conotação um pouco mais religiosa ainda. Mas eu tô digerindo a pergunta. Ah, eu acho que as pessoas elas vão vir para a Web3 não necessariamente porque elas querem, mas porque é a melhor opção. E vai acontecer inevitavelmente. As pessoas hoje, antigamente o pessoal falava, será que vão usar computador no futuro? Não sei, vão utilizar, ponto. É muito melhor que uma máquina de escrever que você guardar seus arquivos num arquivo, seus papéis no arquivo. Não tem comparação. Eu vejo mais ou menos nessa mesma direção. Vai acontecer. As pessoas que ainda têm resistência, isso é uma visão completamente radical minha com relação ao Web3. Então tem um monte de gente que discorda do que eu estou falando. Eu vejo um pouco mais na direção do extremo mesmo. As pessoas que ainda têm resistência, elas vão ser atropeladas. O cara que estava fazendo datilografia e se recusou a aprender a fazer o curso, ele vai ser atropelado. Não tem conversa. A gente está falando de inteligência artificial agora. Todo mundo está resistindo. Não, isso aqui, bicho, vai ser atropelado. A maneira que as coisas estão acontecendo e a velocidade que estão acontecendo é insano. E é sempre exponencial, né? Então, você tinha um tempo para o aumento de memórias no computador lá do seu HD. Foi de 16, 32, 64, 128. Agora está um insano. E é exponencial o negócio. Mesma maneira, a gente tem esse movimento com relação à utilidade da tecnologia e aonde ela está sendo aplicada. Está sendo muito rápido. As pessoas vão começar a utilizar, seja NFTs, seja descentralização, seja pagamentos usando cripto, naturalmente, e eu desconfio que. Eu desconfio, não, é uma das coisas que eu tenho comentado há um tempo, de que isso vai acontecer sem elas perceberem. Então, vai ter ingresso em NFT sendo utilizado, os caras vão dar o nome que eles quiserem para o negócio, mas vai ser um token não fungível, registrado na blockchain, que aí não tem como você fazer uma duplicação daquilo ali, porque é a solução mais ideal nesse contexto específico. Eu não acho que blockchain é a solução para tudo, ponto. Mas para muitos problemas que nós temos hoje, é claramente, atualmente, a melhor opção. E eu desconfio que a parte de pagamentos provavelmente vai ser uma que nós vamos começar a presenciar nos próximos anos. Eu escrevi um artigo falando justamente disso, da adesão de cripto por parte dos qual que é a tradução para comerciantes. Ok, Então, nós já temos comerciantes utilizando, aceitando pagamento em cripto, mesmo que com intermediários. Então, o PayPal nos Estados Unidos, você pode fazer um pagamento usando cripto se você tiver seu QR Code. Você tem um intermediário, mas já está utilizando cripto. E aí, o aumento desses comerciantes aceitando esse tipo de pagamento está aumentando constantemente, desde 2020. E a maior reclamação... E aí eles fazem essa pergunta, né? Por que vocês utilizam cripto? A resposta, tanto de quem faz o pagamento, tanto de quem recebe, é para evitar intermediários. Mas a maioria deles ainda usa intermediários. Então tem um gap enorme entre o motivo de você utilizar e o que está acontecendo agora. E uma hora essas duas coisas elas vão se encontrar. Então eu vejo como isso algo inevitável que vai acontecer nos próximos anos. E as pessoas vão estar utilizando, vão fazer um pagamento, sei lá, utilizando um aplicativo que vai ter um nome diferente lá, o cara vai fazer um pagamento, e ele vai estar utilizando cripto, e na cabeça dele ele está usando dinheiro. Ele não está utilizando criptomoeda que está registrado em blockchain, que está utilizando nodes descentralizados, espalhados pelo mundo, registrando transação, fazendo validação. Todo esse conceito fica aqui entre a gente. Mas no fim, o que funciona para a pessoa beleza, fiz essa transação, está registrada, está feito. E isso faz parte do que a gente está chamando de Web3. Web3 ela não se resume só a isso, mas eu diria, uma das bases do que a gente tem, do que está sendo construído. E aí você tem a parte
nem vocês comentaram, a parte de governança, de Uhum. votação, de participar, de propriedade, de, cara, eu tenho um amigo que ele fala que ele torce muito para a Web3 dar certo pelo fim dos cartórios. E é Sim. exatamente isso. Eu sei que para algumas pessoas o que eu estou falando, principalmente para quem está de fora, pode parecer muito otimista pensando em Web3, mas é o mesmo otimismo que a galera tinha lá no início da internet. Eu não vejo diferença nisso. Mas, Tim, é Ah, justamente esse, assim, só para até entrar com um parênteses muito grande, só é possível entender o Web3 quando a gente começa a perceber benefícios. E não interessa o nome, né? Que nem eu falo, cara, ninguém quer saber como é que o Pix funciona. Eu quero saber se quando eu digito lá a tua chave, você recebe o dinheiro. E eu estava pensando, né? Você usou alguns exemplos da própria inteligência artificial. E a Adriana já estava ali quando deu aquele estouro, né, do Google ficar ameaçado com o chat GPT e tudo mais. E a Adriana já, meu Deus, o que vai acontecer depois que o Google incorporar algumas coisas de inteligência artificial? O que acontece com tudo que eu estou acostumada de algoritmos e ativos, tesouros digitais, vamos chamar assim, referentes às minhas empresas, né? A Adriana tem as empresas dela que estão ali no marketing. E você trouxe esse exemplo dos cartórios que seu amigo falou. Eu moro em Portugal e recentemente eu me casei. Eu não tenho como expressar aqui, em poucas palavras, um resumo de todos os processos intermediários e burocracias que eu passei só para conseguir casar, com meu marido é português, eu sou brasileira. E eu fiquei pensando, se existisse uma tecnologia onde toda a minha identidade, que é um conceito também muito complexo, mas a minha identidade civil e de existência, porque eu aprendi com você o que é o certificado, agradeço inclusive por essa aula que você já deu em alguns vídeos seus, em que eu mais facilmente pudesse comprovar quem eu sou e todo aquele meu histórico viesse comigo e os dois países ali em si, né, os signatários dessa tecnologia que permitisse uma visualização rápida, quão mais rápido iria. Então, a Adriana fala muito isso, eu falo muito isso, sempre que a gente está em contato com as pessoas de experimentem o novo mundo sem medo, sem preconceito, de achar, ai, ai, a criptomoeda, entra, porque depois que você começa a tirar vantagens, né, Adri, benefícios, por exemplo, os benefícios que a Adriana vê na passagem de Web 2 para Web 3, eu talvez não sinta tanto, porque eu não tenho negócios rodando, né, em conteúdos e tudo mais, e seguidores e páginas, mas eu já olho para um outro lado meu enquanto imigrante, né? Eu falo, caramba, a minha identidade aqui não é nada. Os meus documentos não valem nada. Eu sou casada em Portugal, mas não sou casada no Brasil. Então, assim, eu fico, caramba, quais são os aspectos disso? Então, eu queria fazer esse parênteses, você falou do seu amigo dos cartórios, e eu acho que eu estou no mesmo grupo que ele, comunidade do sem cartório, né? Os descartorizados, não sei, vamos criar um nome bacana aí. é, é. E, e você falou algo interessante, né? Ah, venha experimentar sem preconceitos. Eu falo, não, venha com todos os seus preconceitos, porque não deixa isso impedir, né? Eu acho que essa é uma das características dos inovadores, né? Quando a gente pensa em curva de adoção ali, não é a abstinência de não querer ou de achar que aquilo não vai dar certo. É justamente a curiosidade de validar essa ideia. Então, muita gente que tem, cara, Web3 é furada, isso aí é criptomoeda, é scam, Bitcoin é pirâmide, NFT é golpe. Vem, experimenta, testa, vê como que funciona. E eu falo isso porque teve um Bitcoin maximalista que comprou um PFP Supply Co. E aí ele falou, cara, eu sou contra NFT, eu não compro NFT nenhum, mas eu vou comprar aqui só para ver como é que é. E hoje ele tá na Bankless, ajudando na criação de conteúdo lá. Então, venha com esses preconceitos mesmo, tipo, e vê como é que essa tecnologia funciona. Porque muita coisa pode ser que as pessoas que têm certos preconceitos vão ter razão. Fala, cara, tem coisa que não é tão descentralizada na Web3. Aí a pessoa vai ver realmente, tem certas coisas que não tem tanta descentralização, mas tem outras que tem. Aonde que fica esse gap? Aonde que funciona isso? Aonde que não funciona? E validar isso com as próprias, pondo em prática, né? Eu acho que esse talvez é o mais importante. Sim, A queria te Adriana já perguntar. foi Eu ali. estou aqui pensando tanta coisa, tanta, porque as nossas conversas são muito filosóficas, no fim das contas. Porque a gente está num momento onde a gente está debatendo tudo,
desconstruindo um monte de coisa, construindo outras 1000 coisas. Então, tudo são muitas possibilidades. É um mundo que eu gosto bastante. E eu queria te perguntar uma pergunta mais simples, Tim. É o seguinte: qual que é a diferença entre um NFT e um PFP? Eu sei que o PFP é o NFT, mas assim, por que ele chama PFP? Qual que é a característica aqui? E tem alguma vantagem? Como que é? É, vamos lá. Dentro da Web3, todo PFP é o NFT, mas nem todo NFT é o PFP. Mas um resumo, eu vou tentar simplificar talvez para quem tá ouvindo. O PFP, ele é uma imagem que você usa de foto de perfil. É isso. Ele pode ser um NFT. Dentro do Web3, todo mundo usa NFT de foto de perfil. Mas os NFTs, eles são muito mais abrangentes que isso. Muito mais abrangentes. Então, o NFT, ele não precisa nem ter imagem associada a ele. O NFT, ele pode ser um vídeo. O NFT, ele pode ser uma palavra. O NFT pode ser só uma sequência de números registrada na blockchain. Alguns exemplos. Fui no show do... Esse é um exemplo que eu sempre dou. Fui no show do Milton Nascimento, no Rio de Janeiro, ano passado. O ingresso era um NFT. Ele não era uma coisa que eu posso usar de fato. Até pode, mas não é algo para isso. Então, ele não é um PFP. O NFT do Bankless, ou da bandeira lá girando. Se você quiser, até você consegue usar de fato, mas ele não é isso. O propósito dele é outro. Ele é criado com outra função. Ele é animado, ele é para mostrar que você faz parte de uma comunidade e tudo mais. O PFP, ele já é, em geral, não em todos os casos, mas em geral ele tem algumas características onde geralmente as pessoas se identificam, onde elas acham que aquele traço representa ela de alguma maneira, ou que o conceito que está por trás daquilo ele representa ela, e aí ela usa aquilo como foto de perfil porque faz parte da identidade dela. Esse foi um evento interessante que aconteceu no PFP SupplyCo, que o fato das pessoas terem dado ideias para a criação dele. Então, tipo, vou dar um exemplo bem claro. Pessoas negras mandaram para mim, cara, tá faltando afro, tá faltando black power. Eu nem tinha pensado em meter isso. Aí eu peguei e coloquei. Tem diversas outras. Estou dando um exemplo muito pontual, mas assim, pensa que tem diversas outras características lá que foram dadas por outras pessoas. E aí, quando eu fui no Blockchain Rio ano passado, teve gente que veio falar comigo e falou assim, cara, eu me vejo nesse PFP. Eu achei muito massa isso, eu nunca tinha visto isso. E aí eu acho que um dos motivos é justamente isso, sabe? De ter permitido que as pessoas pudessem atribuir características que elas estavam sentindo falta dentro daquela coleção. E aí isso fez com que incentivasse elas a usarem como foto de perfil. Ou seja, o PFP ele é exatamente isso, ele é uma foto de perfil que você utiliza que geralmente pode representar algo sobre você e sobre a sua identidade. O NFT, ele é o token, ele é o registro daquilo ali. Era uma Que pergunta simples, aí eu máximo. pego e... Mas isso é ótimo, porque a gente precisa separar, muitas vezes, conceitualmente, coisas práticas, né? Porque eu brinco assim, gente, no fundo de tudo isso existem vários zeros e uns que determinam coisas, né? A dificuldade que a gente tem, por exemplo, às vezes, de explicar. Uma dificuldade de explicar. Sempre que eu falo, ó, vamos explicar o que é NFT, eu falo, ó, vocês não vão sair daqui entendendo NFT. Porque a gente precisa de uma imersão, assim, de 2 semanas pensando no que a gente está fazendo. É muito difícil. Existem muitos exemplos para a gente falar dos NFTs, mas eu não acho que eles expliquem tudo, né? Eu sempre trago aquele exemplo que é um clássico. Gente, a diferença do quadro da Mona Lisa no Louvre para aquela cópia barata que eu tenho do museu na minha casa. Ela não explica tudo, mas eu acho que ela consegue fazer com que as pessoas comecem a pensar que a gente trouxe esse registro, né? E essa escassez também para o mundo digital. Mas é muita coisa para falar. Tim, a gente começa a se aproximar aqui também de um final. Eu juro que eu gostaria de fazer uma imersão com você de 1 mês aí, todos os dias, 8 horas, só para explorar todo esse conhecimento e a maneira fácil com que você explica as coisas. É impressionante. Eu queria perguntar assim hoje quais são os grandes desafios, né? São os hot topics dentro da Web3. E aí você pode falar da escalabilidade da blockchain, o soulbound tokens, assim, o que você quiser, o que você tiver monitorando. Então, o que você acha que são hoje as grandes discussões e o que também pode estar para estourar aí nos próximos dias? Não precisa ser o tweet do Balage da Bitcoin, que bombou aí o mundo da Web3, mas
o que que você está vendo aí para um futuro curtinho e o que que a gente hoje precisa resolver? Muitas perguntas numa só, mas eu confio que vai dar certo. Eu vou tentar responder e se faltar alguma coisa, você pode me falar. Mas esse ponto que você falou do Balage é interessante. Não tanto da aposta, mas para quem não sabe, o Balage ele é uma referência muito grande na parte empresarial como um todo, assim, mas dentro de cripto também. E ele fez uma aposta que o Bitcoin ia bater $1 milhão aí nos próximos 90 dias. Mas eu diria para quem está ouvindo, esquece essa aposta e vai olhar os conceitos que ele apresenta, principalmente um negócio que chama Network State, do Balazs. Ele tem um livro denso desse tamanho, mas vale muito a pena. Para quem é mais técnico, nerdão, que nem eu aí, é legal os conceitos. Eu diria que tem duas coisas que eu tô... muitas coisas, na verdade, eu tô pensando aqui. Eu diria tudo que está Pode ir sendo construído. jogando, faz toda a Vou lista. Eu não vou vou jogando. perder essa nunca. É, eu diria tudo que está sendo construído em prova de conhecimento zero, vale ficar de olho. Eu tenho falado, eu falei isso num podcast ano passado, lá com o pessoal da Genial, e de fato já começou a ganhar muito mais tração nesse último ano. Então, para quem está dentro de Web3, é tudo que tiver ZK, você fica de olho. Meteu o ZK no negócio lá, vai dar uma olhada e entender como é que funciona. Por quê? A gente estava falando sobre privacidade, sobre transparência e zero knowledge, ou prova de conhecimento zero, são duas coisas que andam muito juntas. É onde você vai poder manter sua privacidade e manter também sua transparência e identidade. Então, ela vai permitir todo esse andamento, que é algo que eu acredito que vai ser fundamental para a Web3 nos próximos anos, inclusive para as aplicações que a gente mencionou aqui no decorrer da conversa. A Polygon está fazendo um trabalho sensacional baseado nisso. ZK Sync também é um projeto ótimo para ficar de olho e acompanhar. Até para quem é caçador de airdrop, essas coisas, vale dar uma explorada no protocolo. A Polygon tem feito todos os trabalhos incríveis, né? E a gente falou também de identidade aqui, então o ZK também está relacionado à parte de identidade sua na internet. E um exemplo que eu gosto de dar nessa situação, que aconteceu não tem muito tempo comigo, que foi, eu precisei ser, como é que chama? Fiador de um imóvel. E eu tive que dar toda a minha vida para poder ser fiador. Toda, histórico bancário, documentação, um monte de coisa que eu nem imaginava que precisava para isso. Não só minha, tive que pegar da minha esposa também, porque ela também, assim, uma ridícula, deu raiva o negócio. E aí tive que entregar isso para uma imobiliária que eu sei lá como que eles iam guardar todos esses dados. Então, assim, minha vida estava toda ali. Quem quisesse bagunçar com minha vida podia facilmente, porque tinha acesso a todos aqueles dados. Por que eu estou falando disso? Você pega a prova de conhecimento zero, você resolvia todo esse problema. Com um contrato inteligente. Facilmente. Com segurança, com transparência, garantindo a privacidade e, ao mesmo tempo, a segurança de uma transação desse tipo. E é o que eu estava falando antes, né? É muito melhor, muito mais eficaz. Eu acho que a gente vai migrar para esse modelo, querendo ou não. Vai acontecer, então eu estou tentando estar o mais próximo possível de para onde a gente vai. Então, prova de conhecimento zero, identidade também é importante. O que mais? As camadas 2 da Ethereum também vale ficar de olho. Tudo que é camada 2 da Ethereum, a Arbitrum agora está fazendo o airdrop hoje, enquanto a gente está gravando isso aqui. Eu acredito que eles têm uma possibilidade de expansão muito grande. E que mais, cara? Que mais? Eu não sei qual OpenSea parte da vai pergunta você deixar pulou. de ser. OpenSea vai perder o espaço de mercado dela no marketplace de NFTs. Vai, Bom, não seja agora. as Vai. suas Mas apostas e as visões de futuro também que você acha legal. sim. O OpenSea vai perder. Eu acho que é uma questão de tempo. Se eles não se adaptarem, se eles não. O caminho que eles estão indo é inevitável quando a gente pensa em comunidade da Web3. Uhum. Não vai ser o Blur que vai tirar, eu não tô vendo. Tipo, os caras têm zero. Não vejo investimento deles na parte de experiência do usuário, na parte de simplificar isso para o usuário comum. Eles são extremamente técnicos, a interface é extremamente não, mas é muito complexa. Falta chão ainda. Se eles tivessem pelo menos algum plano de
trazer isso e criar essa concorrência de fato com o OpenSea, mas nem parece que isso eles têm. Então, quanto nesse cenário atual que nós temos, a Uniswap ainda tem que ralar muito ainda para chegar próximo do que eles estão querendo se propor lá com a parte de NFTs. Então, a OpenSea ainda acho que vai continuar reizinho aí por um tempo até surgir alguém com capacidade de tirar eles. Antes o pessoal achava que Orkut ia ser para sempre, veio o Facebook, né? E antes disso era o MySpace, não existe mais. Então, Foursquare um tempo dominou o mercado, depois deixou de existir. Então, a mesma coisa com essas plataformas, acho que vai acontecer algo semelhante. Visão de futuro. Eu acho que eu comentei disso bastante aqui, mas eu acredito que nos próximos anos a gente vai presenciar as pessoas utilizando as tecnologias que hoje nós usamos termos complexos, tokens não fungíveis, nodes, descentralização, validador, tipo, tudo isso aí vai deixar de existir esses termos quando a gente pensa na grande população. Metaverso vai morrer? Não, então, depende do conceito de metaverso. Esse é um assunto legal. Depende do conceito de metaverso. O conceito de metaverso como ambiente digital onde você vai pôr e vai ser imersão, tipo, vai sempre existir, porque essa nem é a minha definição de metaverso. Mas vai sempre existir, porque essa vai ser uma tecnologia que vai continuar evoluindo. Então, a parte de imersão, de você estar acessando lugares, ambientes, informações de uma maneira mais imersiva, sem volta também. As aplicações que estão sendo construídas utilizando essa tecnologia é insano. Eu tenho, inclusive, o VR aqui, dependendo da coisa, eu ainda uso. Mas o ponto é o seguinte, aonde que isso intersecta aí o Web3 e vira esse metaverso que a gente está falando? Para mim não existe metaverso se não tem blockchain. Então, o que o Facebook está construindo é imersão, é imersivo, é 3D. Mas não tá muito longe. Divertido. A gente tem inclusive esse nosso cenário aqui atrás, para quem está vendo no YouTube. Isso aqui é um print, né, do Workrooms que a gente usa, onde a Adriana e eu nos conhecemos efetivamente, porque agora a gente já se conhece pessoalmente, tá? Mas a Adriana e eu, a gente foi se conhecer e é essa mesma expressão no metaverso, né? Só que sem as pernas, né? A gente depois pôde observar as perninhas uma da outra ali, falou, olha, belas pernas, finalmente, porque o Mark Zuckerberg até isso tirou da gente, né, as pernas. Mas, enfim, você estava falando eu tinha que te perguntar essa do metaverso também, porque todo mundo acha que uma tecnologia ignora a outra, e as pessoas estão, inteligência artificial, e acha que, não, então o metaverso esquece, ninguém mais vai olhar para isso achando que inteligência artificial e o Web3 não estão altamente conectadas e estão totalmente conectadas. Eu fico imaginando... Pode falar, Tim. Não, eu fico imaginando que as pessoas ficam assim, não, agora Mark Zuckerberg não quer mais saber de metaverso. Gente, calma, que ele precisa entrar numa corrida de outras todas big techs que estão investindo em inteligência artificial e ele entende que ele precisa do potencial dele competitivo ali através da tecnologia. Mas não quer dizer que ele vai deixar de vender o Quest, né, o óculos virtual, ou tentar levar o que foi a definição de Web 2, que foi a rede social, né, foi o Facebook. Ele identificou o que era a nossa geração, não sei qual a sua idade, mas a nossa geração entra nisso. Mas, cara, a outra geração não é mais essa rede social como a gente acha que foi o melhor modelo social da internet. Não sei qual a sua opinião sobre isso. Eu pareço mais novo do que eu sou, na verdade. Eu tenho 34. Mesmo, Tim? Então você tá com a gente. Porque eu falei assim, gente... É porque nós estamos habituados a falar com todo mundo, né? Que vem, assim, falamos com o pessoal da Onça Cripto. E você fala assim, não, eu tenho 21 anos. Você fica, caraca, uma galera de 21 anos que tá com a cabeça assim... Mas que bom, Tim, e parabéns por parecer tão jovial, que maravilha, babyface, adoro. Então você tá com a gente, você também é um milênio. Ótimo, ufa. Eu ia fazer papo Usei de disquete. Todo mundo aqui, que vergonha. Você falou dessa exponencialidade. Mas, enfim, estava falando que você parece jovem e a questão do metaverso e ser um millennial agora na Web3, né? Mas eu acho que, em parte, isso ajuda também a enxergar um pouco desse potencial. Porque quando você vai presenciando essas mudanças, é fácil para você aceitar, beleza, isso aqui já foi uma tecnologia que foi ultrapassada.
A gente já tem outra coisa aqui para frente. E às vezes quando você pega alguém muito jovem, a pessoa ainda não presenciou uma quebra dessa, uma mudança de... Vai parecer papo de velho isso que eu tô falando, né? Assim, a pessoa não utilizou nem CD, sabe? Já tá no negócio, então ela não presenciou nenhuma mudança de... tanto de hardware quanto de software que seja significativa a ponto de você mudar a dinâmica que você vive. Então, É mano, você verdade. pegou MSN, por exemplo. O que que isso tem a ver com o assunto? Até antes disso, como que você interagia com as pessoas? Mano, era presencial, era encontro. A maneira online de você conversar com alguém constantemente, não tinha. Surgiu ali. Tá, beleza, tem o pessoal do ICQ e tudo mais, mas assim, eu digo, o surgimento dessa tecnologia fez você aprender a interagir com outra pessoa de maneira diferente. Assim, diversas outras coisas que a internet principalmente proporcionou isso para quem pegou o início dela, né? Então você teve que aprender a se adaptar. Então, o que a gente está fazendo agora é basicamente isso com o Web3, né? Aprendendo a se adaptar. Então, fazer reunião no metaverso. Cara, eu tive que aprender esse negócio, como que funciona, por que que funciona. E é legal, né, você pegar esse negócio no início, porque você pega o negócio tudo bugado, tudo não funcionando direito, sem perna. Então, tá bem no início. A primeira versão, inclusive, do óculos, cara, tinha altos bugs de áudio, dessa sensação espacial que a gente tem com relação ao som. Então, estar presente no surgimento dessas novas tecnologias, eu acho que é bem valioso, assim. E aí, quando você pensa em Web 2 tem seu valor, mas eu diria que o Web 3 tem muito mais, porque eu vou soar especulativo agora, porque você tem o valor sendo distribuído entre as pessoas que estão ali experimentando aquilo. A Arbitrum hoje está fazendo o airdrop lá pro pessoal. Teve gente que só usou a Arbitrum para... Arbitrum, para quem não sabe, é uma blockchain construída em cima da Ethereum. Ah, o pessoal teve gente que utilizou só para receber os tokens de hoje. Mas tem gente que utilizou realmente porque queria entender como que o negócio funcionava, queria participar daquilo ali, e hoje está sendo recompensado por isso. O INS também. O INS é o seu endereço na Web3. Eu entrei bem no início do projeto. Então, eu, tipo, tinha uma renca de INS e testava e utilizava como que funciona, tal, não sei o quê. Quando veio o airdrop, eu não recebi o airdrop porque, pô, eu quero ganhar o negócio, mas porque eu estava ali exposto naquela tecnologia. Então, a Web3 ela é cheia dessas oportunidades. Então, quanto mais você se expõe no início, obviamente é uma tecnologia mais arriscada, eu diria, mas geralmente esse contexto tende a recompensar as pessoas que estão ali explorando ela no início. É verdade. A gente, falando de acompanhar desde o início, né, e os bugs que acontecem nos sistemas, a gente deixou de usar a nossa sala no metaverso, porque deu um bug e a Ana não conseguia mais entrar. Login. Suficiente para a gente entender. Eu tenho dois problemas com o Mark Zuckerberg e com o Bill Gates, por assim dizer. Eu nunca consigo acessar a Microsoft. Eu nunca consigo recuperar o meu login na Microsoft. É Eles super perguntam, difícil. eles me enchem de informações, tipo, qual a sua data de nascimento, qual foi o nome do seu primeiro cachorro, e aparentemente eu não sei responder essas coisas. Minhas respostas não são suficientes. Eu não sei, eu não lembro de nada disso. Então, eles Sim, sempre entram com isso e atrapalham o nosso login. A gente até não tem mais. Eu entrei no óculos, mas olha só, eu acho que a gente precisa testar, porque eu entrei de novo no óculos esses dias, e e deu acho que o certo. Mark Zuckerberg, que a gente faz aniversário no mesmo dia, inclusive, então eu Te espero deu de que ele presente, me resolução deu dos de bugs lá. presente. Somos especiais por estar junto com o Mark Eu Zuckerberg dando acho aniversário. que tem uma sensação, agora que você falou de especial, que tem isso de quem está participando desde o começo, que a gente se sente fazendo parte daquilo, e a gente sente que está fazendo parte de uma comunidade de verdade, que se interessa pelo assunto. Eu acho que essa sensação de pertencimento também é muito legal, né? Eu acho que motiva as pessoas a continuarem, a participarem. E ainda mais na Web3, que o senso de coletividade e de partilha é tão presente, né? Eu sinto isso, que eu estou na Web3, que eu tenho várias comunidades legais, que eu falo com um monte de gente legal, e eu sinto, de certa forma, que a gente está participando de alguma coisa bem especial, assim.
é bem legal estar no começo de alguma coisa. Eu acho que eu nunca estive no começo de uma nova era, assim, sabe? Participando ativamente da construção disso. Isso é muito legal, porque quando veio a Web 2, eu nem sabia, ela veio e eu nem vi. Mas agora eu estou bem aqui construindo junto, então acho muito legal isso também. Tim, eu já vou deixar uma proposta da gente fazer um episódio com você agora um pouco mais em breve, porque a gente está na série de cases, da gente falar de memorabilia, cara. Eu faço uma memorabilia na minha carteira de projetos e eventos e participações, coisas que não foram especulativas, óbvias, são super baratinhas, mas a própria experiência da Netflix com NFTs, então teve o da Copa também, da Polygon, a gente tem o The Merge, então a gente tem uma memorabilia de Web3 que não é o seu valor monetário, é o valor da história, e como se a gente falar assim, puta, imagina que lá na rede social você podia colocar qual era o seu estado civil, você não tinha que perguntar para a pessoa, os primeiros aplicativos de namoro. Eu acho que a gente pode fazer, inclusive, um episódio só sobre memorabilia. Eu ficaria super feliz de te chamar de novo, porque, enfim, quando a conversa é boa, a gente quer ficar emendando, mas a gente sabe que precisa também liberar as pessoas para fazerem outras partilhas e outros conteúdos e tudo mais. Eu vou começar a agradecer a sua presença, Tim. Você continua sendo uma referência muito grande para mim em Web3, da maneira com que você explica, da sua postura, da sua visão. Isso fez toda a diferença ter tido esse contato bem no início com a própria Bankless, para que a gente refletisse sobre o que a gente queria entender sobre o Web3. Então, você é parte dessa história de Web3. Eu quero ver muito mais de você. Vou compartilhar depois as redes do Tim, para quem já estiver ansioso. Vou colocar lá o YouTube, vou colocar a página, vou compartilhar o PFP Supply Co. também para quem tiver interesse. Tem merchan lá, muito bom. Então, muito obrigada, Tim Balabushi. Eu queria também agradecer muito a participação do Tim e, nossa, estou muito feliz de poder te conhecer e poder conversar com você e ouvir todo o seu conhecimento. E com certeza a gente tem que agendar novos episódios. Eu gostei dessa ideia da memorabilia, Ana. Acho que vai ser legal. E tem que abrir a carteira, Tim. Abre a carteira. Não, eu tô bem com essa ideia, porque eu uso a pública que eu tenho justamente para isso. Tipo, é um monte de coisa que eu nunca vou vender, então tá lá. Inclusive o nome é timbalabush.eth. Então, quem quiser fuçar, é a pública, ela pode fuçar à vontade. Mas eu que agradeço o convite, obrigado Adriana, obrigado Ana, legal o papo, acho legal esse trabalho que vocês estão fazendo, principalmente o tipo de pergunta que vocês estão fazendo, acho bem, bem interessante. Acho que fugi um pouco das perguntas normais que eu ouço, assim, surgiu. Nossa, achei que Teve você estava algumas aí... fugindo. Não, fugiu. Acho que algumas perguntas me faz pensar um pouco, inclusive, e topo sim outros episódios, inclusive desse assunto aí, eu acho que é bem valioso, assim, para o pessoal entender, inclusive faz parte, né, do que a gente chama de identidade aí no Web3, acho que é um assunto legal. Mais uma vez, obrigado e estou sempre à disposição aí para vir trocar ideia com vocês. Ai, que maravilha, gente. Não, quando você falou que não fugiu, eu falei, não, mas você não fugiu de nenhuma pergunta, você falou tudo, inclusive muito a mais do nosso roteiro aqui. Bom, a gente já sabe que semana que vem tem mais case, vai ter mais gente da Bankless, vai ter, eu sempre falo errado, NIFTFI, Onça Cripto, Canacoin, olha, é tanta coisa nessa série de cases, eu não perderia. E até uma próxima. Obrigada, Tim. Obrigada, Adriana. Até a próxima. Tchau, gente.